Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Hoje estamos aqui num dia fantástico. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Clênio Gonçalves do Sapiens Cast e quero com você falar, hoje a gente tá chegando no final do ano, acabamos de passar no Natal, então hoje nós temos um convidado mega especial. Frei Cleiton de Navegantes está aqui conosco e hoje esse episódio vai ser muito legal, gente. Nós vamos falar a respeito, óbvio, do nascimento de Jesus e como isso impacta na forma com que vivemos. Este é o Sapiens Cast, em parceria com a Unimídia, aqui de Itajaí. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. E Frei Cleiton, seja muito bem-vindo a esse lugar. Muito obrigado, Clênio. Obrigado. Caraca, que bom te ter por aqui. Meu Deus. Quem não sabe, eu e Frei Cleiton, nós moramos um bom tempo junto, né, Frei? Eu fui Frei Carmelita por 17 anos. Já vou apresentar, dar um spoiler aqui, né? Frei Cleiton é Frei Carmelita, veio para Navegantes há quanto tempo, Frei? 6 meses. Há 6 meses aqui em Navegantes e agora tá por aí. Nós cursamos filosofia junto, tem um bocado de história que a gente pode e não pode contar no ar, né? Mas seja bem-vindo. Frei, então conta um pouquinho. O que tu veio fazer por aqui? O que é um frei? Como é que é esse rolê aí? Conta aí pra gente. Bom dia quem está em casa também nos ouvindo, nos assistindo. Essa é uma questão bem complicada, né? Todo mundo Porque a pergunta pergunta isso, né? é justamente essa, né? Qual a diferença entre frei e padre, né? Uhum. Então, a gente costuma dizer que a diferença é muito simples. Na ordem, né? Todos que entram é frade, mas nem todo frade é padre, né? Uhum. Mas todo padre na ordem é um frade. Já Então, deu nó na cabeça de todo mundo que tá em casa, né? Mas, de fato, o ser frade, ou a nomenclatura frei, que significa irmão, é justamente para indicar a pertença àquela ordem, né? Geralmente são ordens mendicantes antigas, né? Uhum. Carmelitas, franciscanos, servitas, né? Caraca, e assim por que diante. legal, que legal. É importante para quem está em casa, porque quando nós falamos no Sapiens Cast, nós estamos com um público que já nos acompanha e que vai nos conhecer a partir da fala de empreendedorismo, de valores e de espiritualidade. Como chegamos no final do ano, a gente queria que esse encontro fosse muito especial e que a gente pudesse falar, então, com quem de fato fala e está muito presente, porque desde que nós iniciamos a gravação do Sapiens Cast, a gente tem tido empresários por aqui e que tem falado a respeito de espiritualidade. Nesse episódio, que é o episódio de final de ano, nós queremos muito, então, que você, Frei, contribua aí conosco, possa nos ajudar nessa reflexão, né? Então a gente já sabe aí, ó. Lembra que você que está em casa, isso é bem importante. Toda a galera que já passou aqui fala de eventos de acampamentos. Esse é o responsável disso, tá? E em Navega, o Frei Cleiton é o padre responsável pelos acampamentos aqui na nossa região. É isso, Frei? Sim, em termos, né? Eu tenho a responsabilidade de caminhar junto com os coordenadores de acampamento. Como é que funciona isso? Mas os acampamentos, podemos dizer que tem vida própria nesse sentido, né? Tem uma coordenação, tem uma equipe e nós temos diversas modalidades de acampamento, né? Uhum. Na paróquia São Domingos e Nossa Senhora do Carmo. Vocês atendem hoje, e são quantos freis ali em Navegantes? Nós estamos em 4. Em 4 freis Isso. em Navegantes? Frei Aleixo, Frei Luiz e Frei Filomeno. E eu, né? E o senhor? O senhor é pároco da paróquia de São Domingos, em Navegantes, correto? E Isso da mesmo. paróquia de Santa Luzia, No Machados. no Machados. Vocês estão em 2 paróquias, é isso? Isso mesmo. Ah, muito bem. Então a gente já vai entendendo. Os acampamentos acontecem pela matriz de São Domingos. São Domingos. Lá no centro de formação, aqui nas margens da 470. Né? Ah, quais são as modalidades que a gente tem? Pelo menos algumas modalidades de acampamento que vem à tua cabeça nesse Nós momento. temos Joã, Mirim, Manaim, acampamento para a família. Esses Joã, casal. Mirim, Manaim é por idade, correto? Isso, por idade. E geralmente estão vinculados à catequese, né? Aham.
Mas aí nós temos também outros acampamentos que da linha da espiritualidade, como, por exemplo, o acampamento mariano, né? Que vai Caraca. acontecer a primeira edição agora no mês de maio, né? Em maio acontece o primeiro acampamento mariano. mariano. Esse ano de 2024, eu percebi que chegou uma outra modalidade de acampamento Sim. também em Navegantes, né? O acampamento TK. O que é isso? O trekking é um acampamento que nós fomos buscar em São Paulo, né? Uhum. E como a gente já, aqui em Navegantes e na paróquia especificamente, tem já tradição de acampamento, então caiu como uma luva, né? Foi uma novidade para todos que já são campistas, né? Caraca, E a coordenação desse ano teve essa ideia de que os participantes fossem já os servos, né? Que já participam de outros acampamentos. pessoal que já estava Então, já engajado. estava engajado e acho que isso foi bem positivo. Caraca, é Foi um muito acampamento bom. mais radical, é isso? É mais radical nesse sentido, sim, né? Mas a beleza desse acampamento é que consegue linkar a espiritualidade com aquilo que é radical na vivência e no desafio, né? Cara, Traz que isso massa. para a vida de espiritualidade. Muito Então bem. é muito, não vou dar spoiler aqui, mas Que legal. eu acho que é um acampamento muito interessante, muito bom e com uma espiritualidade assim que traz a realidade da vida diante daquilo que é a perspectiva cristã, né? Caraca, uma coisa que é interessante, assim, eu sou suspeito porque também sou campista, né? Mas a galera... Você é campista Eu sou também? campista. Eu fiz aqui em Navegantes, no ano de 2011, o sexto, 11 ou 12, o sexto acampamento juvenil sênior aqui de Navegantes, né? E sou encantado por isso. Na minha cidade natal, lá em Presidente Venceslau, pude também viver e enxergar o bem que os acampamentos fizeram. Não só a minha família, mas a cidade toda, como vejo aqui em Navegantes, né? E justamente o TK veio, Prudente, Venceslau, né? É na região ali Na do Oeste região ali Paulista. do Oeste Paulista. Frei É uma Cleito, diocese bem frutífera em frutífera relação a isso, né? aos acampamentos, né? Frei Cleito, tu tá com quantos anos? Tenho 39 anos. Porque às vezes a gente tem a imagem de que padre na igreja é sempre velhinho, né? A gente tá com um jovem aqui, nem a barba preencheu toda ainda, né, Frei Cleito? Mas barba eu nunca tive mesmo, então não vai preencher nunca. Tu é nascido aqui em Navegantes, é nascido onde? Eu sou nascido em Pedro Canário, no Espírito Santo. Capixaba. Capixaba. Como é que tu saiu de lá e foi encontrar os freis carmelitas, Bem, que é a congregação que tu faz parte? É uma longa história, né? Quando eu era criança, eu conheci, então, uma irmã que conhecia os franciscanos, né? Aham. E eu sempre tive isso na ideia de... Quando ir- tu diz uma irmã, é uma freira, é Uma isso? freira, Aham. uma freira. Então, de ir para algum lugar que fosse pobre e trabalhasse com os pobres. Uhum. Então, essa sempre foi uma realidade que estava muito presente em mim, né? E eu conheci essa irmã, a irmã Luísa Forte, né? E ela, conversa vai, conversa vem, falei isso para ela, lá em Pedro Canário. E ela disse, eu conheço uma congregação. Só que ela imaginou que eu estava brincando, era conversa de moleque, né? Aham. Conversa de criança. Tu tinha quantos anos? Eu acredito, nessa época eu tinha 13 para 14 anos. Caraca, uma criança mesmo. E aí ela levou o meu endereço para essa congregação, né? E conversa vai, conversa vem, passou 6 meses, eu recebi uma carta. E comecei a me corresponder. Aham. E correspondência, vai e vem. No final das contas, estava aceito no seminário, imagine. Caraca, Aí, com pra 13, sair de lá- 14 anos, tu já foi pro seminário. Para sair de lá, para vir para o seminário com 14, 15 anos, né? Isso lá no Espírito Santo mesmo. Lá no Espírito Santo mesmo. E o Não, seminário era no Espírito aqui, Santo? Não, no Espírito Santo eu morava lá. Aham. E o seminário era aqui em União da Vitória. Caraca, Paraná. no Paraná. Isso. Que Então, você vida imagina. louca. Aí vai lá, vem cá e vim. Com muito E os desafio. pais liberaram para que você viesse. Tem aquela liberação que você já deve conhecer, né? Muita conversa, muito Aham. discussão, mas no final deu certo. Eu vim, né? Pais católicos? Sim. Sempre presente na igreja? Presente ou... na igreja. Da onde que tu tirou essa ideia? Bem, de vir, É. na verdade, quando eu era criança, eu acho que eu não tinha, acho não, tenho certeza, eu não tinha essa ideia do que é ser padre, né? Aham. Porque eu acho que a gente não concebe isso de imediato. Porque a única coisa que você tem, imagine, cidade pequena, tem uma paróquia, um padre que faz tudo, né? Uhum. Então, um padre numa cidade pequena, a gente sabe que ele
está em todos os espaços da sociedade, né? Desde Desde a política, prefeitura, a a polícia, tudo. né? Ao hospital. Então, ao hospital. E aí, como lá a nossa paróquia era dos combonianos, Aham. então sempre foram padres de missão. Então, tudo que nós tínhamos na cidade, desde benfeitorias, construção de casa, essa dimensão social da vida e da fé, eram os combonianos que estavam à frente, né? Cara, isso Então, chegou a me arrepiar, Verdade, tá? isso assim. E essa era a ideia que a gente tinha, a ideia que eu tinha, né? Nossa, mas olha como eles fazem o bem, né? Como consegue fazer o bem? E aí eu fui concebendo, então, o quê? Que é uma modalidade, uma possibilidade de fazer o bem, né? E aí eu fui interagindo e me interessando mais por essa realidade. Quando eu vim para o seminário, então, aí eu fui entender Aham. a decisão que a gente tinha que tomar, né? Opa, então, ou eu posso fazer o bem sem estar aqui, Uhum. mas essa é uma possibilidade, né? Aí você vai juntando uma coisa com a outra, Amadurecendo isso. amadurecendo e você vai tomando as decisões, né? Caraca, aí tu ficou quanto tempo nos franciscanos? Fiquei 3 anos no franciscano. 3 anos nos franciscanos. Isso. E depois foi pra onde? Depois eu conheci de novo a irmã Luísa, né? Aham. Eu vim para Ela ainda é viva? É viva, mora em Curitiba. Um abraço, irmã Luísa. Esperamos você aqui no nosso Sapiens Olha aí. Cast. Meu Deus do céu, aí é loucura. Se ela vir aí, ela vai. Mas é muito, muito interessante. A irmã Luísa, É de que congregação? Ela é franciscana? catequistas franciscanos. Ela é das catequistas franciscanas. Isso. E ela tem um protagonismo, assim, muito importante na minha vida, na minha vocação, né? Caraca. Então, isso eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Uhum. E, novamente, eu vim a Curitiba e fiquei hospedado na casa dela. E ela disse, aqui na minha casa não tem lugar para você ficar. E então, me hospedou lá na casa dos Carmelitas, ali no Bairro Novo. Na comunidade Lá, Tito Brandes. Tito Brandes, Bairro Muito Novo, bem. Curitiba, né? Essa é a vantagem de te conhecer e também ter morado na comunidade Tito Pronto. Brandes, né? E aí eu cheguei ali, aquela casa, e achei interessante, assim, era um sábado de manhã, e já com minha mala em mãos, né? Fui lá e tal. Cheguei lá, era a faxina geral da casa. Então, todos os sábados era faxina geral, né? Caraca. Então, aí, cheguei lá, todo mundo limpando, todo mundo fazendo uma coisa. Eu cheguei meio sem jeito, né? E fui hospedado naquela casa. E aí, conheci os carmelitas aí. Uhum. Mas nem passou pela minha cabeça mudar, né? Depois, quando eu voltei para a União novamente, eu comecei a pensar, olha, mas eu sempre gostei muito de espiritualidade, né? Uhum. E ali aconteceu um momento de espiritualidade, um trabalho que isso me preencheu, né? E eu falei, acho que eu vou fazer uma experiência ali com os carmelitas. Aí pedi para fazer essa experiência e foi quando eu fui para Paranavaí, no Seminário Menor. Aí a gente... E aí foi onde a gente se nos conheceu. conhecemos. Caraca, isso no ano, gente, de 2004. Frei Cleito foi para lá em 2004, eu já estava lá em 2003. Frei Cleiton compôs a segunda turma que eu já estava lá e daí para frente, só que o Frei Cleiton estava adiantado um ano pela idade, né? Mais velho do que eu, óbvio, né? Mas já estava um ano à frente na escola, né? Então foi seguindo a vida e caraca, depois lá na faculdade a gente foi se encontrar, porque para ser padre precisa de filosofia e teologia, pelo menos, né? Sim. E aí a história continuou de um jeito enorme aí Meu pela Deus frente, do né? céu. Foi Vila Fani, foi... Quem conhece Curitiba. Quem conhece Curitiba, né? Depois Universidade Federal, e a vida foi tomando o seu rumo, né? Depois que tu foi ordenado padre, porque é uma jornada aí, sei lá, de 7, 8, 9 anos de estudo até terminar os estudos necessários para ser padre. E depois Mais o estudo interno, estudo né? interno específico, né? Postulantado, 12 noviciado, anos, né? que é o que a gente tem por ali. Mas depois de ser padre, quais os trabalhos que tu fez dentro da ordem? Depois que eu me Até ordenei, chegar em Navegantes, até chegar em né? Navegantes, né? Eu morei um tempo em Florianópolis, né? Uhum. Depois fui transferido para Curitiba para assumir a presidência da Associação Casas do Servo Sofredor. O que faz a Associação Casa do Servo Sofredor? É uma entidade, né, que acolhe homens e mulheres que têm alguma dificuldade com dependência química, né? Caraca, então a igreja, quando nós falamos do exercício da igreja, a igreja não é só o templo que reza a missa. Isso, exatamente. Então, nós temos também a igreja de Curitiba ou a igreja de Blumenau também, né? Aham. Aqui também tem uma unidade dos mosteiros, como a gente costuma chamar, né? Que é essa obra social, essa entidade que acolhe pessoas.
Então, é um aspecto da doutrina social da igreja, né? Aham. E atendia quantas pessoas, mais ou menos, Frei? Olha, totalizando em todas as unidades, nós tínhamos aproximadamente 300 pessoas acolhidas. Caraca. Entre primeiro passo, segundo passo, né? Talvez valha a pena um dia a gente vir para falar só da obra da Associação Casas do Servo Sofredor. Mas Talvez muito aí bem. trazer o João, né? Trazer o João que Bernardes, hoje é o atual presidente, da obra, né? da obra. Que legal. Frei João Bernardes também passou aqui por Navegantes. O pessoal daqui da região também o conhece. Sim. Frei Cleito, hoje nós estamos falando aí na perspectiva de final de ano, na perspectiva de Natal do nascimento de Jesus. Eu gostaria que hoje a gente pudesse olhar para o nascimento de Jesus e para a figura de Jesus, talvez em uma perspectiva e uma direção um pouco diferente apenas da celebração e da cerimônia natalina, com seus símbolos, que é importante, mas o que me fascina no final do ano? No final do ano, nós percebemos que as pessoas parecem que estão mais abertas e propícias à solidariedade, ao amor. Eu queria entender um pouquinho, o que tu acredita que o Natal, o nascimento de Jesus pode impactar na vida das pessoas hoje? Olha, é algo interessante quando você pergunta isso, porque, de fato, o final de ano nos torna mais solidários, né? Mais propícios a tantas realidades, né? Principalmente a solidariedade, a dimensão da unidade, né? Parece que é um tempo que a gente vai esquecendo algumas coisas, né? E se preenchendo de outras. Mas o fato é que todos os anos o menino nasce, né? Então, quer dizer, de fato, a igreja nos apresenta uma dimensão simbólica da liturgia, né? Mas onde que deve nascer de fato? O que nós celebramos, né? Então, o primeiro domingo do Advento vai nos apresentando que a espera que nós temos é para o sol da justiça, né? Então, a luz, o Cristo como luz da vida, como luz da humanidade, está aí. E essa é a realidade que eu acho que nós temos que apreender, né? Que o nascimento, ou celebrar o nascimento, é aquilo que nos capacita a que cresça também a justiça, o amor, a misericórdia, o perdão, o respeito mútuo, né? Potencializando as nossas capacidades. E esse é o exercício cotidiano da vida e perene do tempo, né? Não somente uma realidade de dezembro, né? Mas que essa experiência seja uma experiência que nos alimente todo o ano, né? E que nós possamos celebrar essa realidade todos os anos, né? Cara, que então, legal. eu acho que eu penso que essa é a perspectiva do que nós chamamos de tempo natalino, né? Hoje nós vemos na figura do Natal alguns símbolos importantes, né? A gente tem o pinheiro, a guirlanda, os enfeites natalinos, a figura do Papai Noel, a troca de presentes. Isso é também influenciado pela vivência cristã ou isso está completamente ligado à versão comercial? O que tu enxerga ou o que tu pode nos dizer sobre isso? Nós temos aí aspectos do cristianismo, né? Mas também, obviamente, não tem para onde fugir, nós temos também toda a dimensão comercial disso, né? Um exemplo disso é toda essa dimensão do Papai Noel, né? Se você vai para a visão ou para a versão cristã da coisa, né? Então você vai ter um bispo que era um homem caridoso, né? O Nicolau, né? Então essa é a ideia. A ideia é celebrar Jesus, né? O nascimento do Senhor. E o Papai Noel vem em outra versão, né? Quando você traz o Papai Noel somente, você o traz numa perspectiva comercial, obviamente. Não tem para onde fugir disso, né? Hoje o comercial está muito presente nisso, Hoje o comercial está muito presente nisso, mesmo que você vê que a gente percebe o aspecto religioso de tudo isso. Os princípios cristãos. Os princípios cristãos. É legal, eu estava estudando um pouquinho, olhando um pouquinho para a figura do São Claus, né? O Nicolau. E a história do São Claus parece ser inspirada nos 3 reis magos, ou os magos do Oriente, que trazem presente para Jesus para o nascimento, né? O ouro, o incenso e a mirra. E, cara, eu achei fantástico, porque eu nunca tinha percebido que hoje aquilo que comercialmente a gente tem também vem inspirado numa leitura cristã. E basta a gente entender a própria festa do Natal, que isso que a Igreja Católica fez, a Igreja Cristã fez por muitos anos, né? Parece que havia uma cristianização daquilo que não era cristão. Até a própria festa do Natal. Esses dias recebi uma pergunta
lá no Instituto, nós temos estudo bíblico no Instituto Sapiens, e uma pessoa me perguntou assim, professor, se com Jesus, começa o tempo antes e depois de Cristo, por que Jesus nasce no final do ano? E eu achei uma pergunta curiosa, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, e de fato, né? Então, se o tempo começa a ser contado com Jesus, o nascimento dele devia ser 1º de janeiro. Sim, entendi. E aí, para a gente conseguir explicar isso, a gente precisa fazer todo o processo cristão, olhar até mesmo para os calendários, né? Então, lembrando que dentre o calendário juliano, o calendário gregoriano, que nós admitimos e que nós assumimos, né? Para você que está em casa, vale importante estudar e perceber, olha só, cultura que não serve para nada, mas só para tu ter uma ideia, né? Você sabia que janeiro e fevereiro eram os 2 últimos meses do ano? É por isso que fevereiro, no ano bissexto, é um ano menor e no ano bissexto tem um dia a mais, porque era o último dia do ano. Então, basta você olhar, por exemplo, outubro era o mês 8, novembro o mês 9, dezembro o mês 10. Janeiro era o mês 11, fevereiro o mês 12. E por isso, ele era recolocado ali no lugar. É com a atualização do calendário gregoriano que nós utilizamos hoje que se recompõe e dezembro passa a ser o último mês do ano. A festa de Natal, gente, para que a gente também o saiba, era primeiro uma festa pagã, romana, a festa do deus Sol, deus Solis Invictus. Era o dia que nós temos no hemisfério norte o solstício de inverno, onde a noite é muito longa e depois de uma noite longa o sol vem a reinar. E aí cristianiza-se essa festa e por isso o Natal é atribuído no dia 25 de dezembro, né? Não significa que Jesus nasceu naquele dia. E me incomoda um pouco que as pessoas às vezes cantam o parabéns, né? Para Jesus, a festa, mas o que nós celebramos não é só o aniversário de Jesus, né? É liturgicamente o mistério do nascimento. O acontecimento, né? O acontecimento que vem. Cara, que legal, Frei. E você trouxe aí uma dimensão que é importante e interessante, né? Quando a gente para perceber a simbologia natalina, né? Ou de preparação, né? A gente tem elementos como esperança, amor, né? Alegria, luz. Então, veja, o Natal, ele é repleto de luz, né? Não é dificilmente você vai perceber o Natal sem luz, né? Mas olha uma nova perspectiva também, né? Você traz a árvore de Natal, né, como símbolo de resistência, como símbolo de força. Claro, nós estamos aqui num 30 graus e a árvore verdinha, com neve, né? Claro, isso é a importação da perspectiva, né? Mas o interessante de observar essa realidade é o que traz e o que representa isso, né? O símbolo de resistência, um símbolo de força, né? Que traz também consigo a celebração do Natal. Depois, toda a perspectiva familiar. Quando a gente pensa em comida natalina, né? Tem a uva passa, não tem pra onde fugir dela, né? Meu Deus, odeio a bendita uva passa. Mas tem também a ideia de um frango gigante, né? Chester, peru de Natal, alguma coisa assim. Mas sempre aquilo que é abundante para a família, né? Abundante ou resistente? Resistente, abundante, né? Tem para todo mundo, como símbolo a fartura, aquilo que é a beleza de celebrar o Natal, de celebrar o sol da justiça, o Cristo que vem nascer em nossos corações, é justamente essa, né? É a possibilidade de celebrar o perdão, a misericórdia, a alegria, a esperança, né? A resistência, a resiliência, talvez trazendo para uma nova dimensão, né? Esse contexto. E também a dimensão familiar da vida. Isso é essa a beleza e eu acho que esse é o resgate que nós devemos fazer. Porque se nós não fizermos esse resgate ou reler essas perspectivas, né? Nós sempre vamos ter apenas uma ideia comercial do Natal. Caricatura do Natal. Uma caricatura do Natal. Qual foi a importância do nascimento de Jesus? Por enquanto, a gente ainda vai falar no campo bíblico, né? Então, se a gente olha para toda a estrutura da Sagrada Escritura, parece que o Antigo Testamento vem apontando a chegada de alguém. Qual foi a importância da chegada de Jesus para a história da Sagrada Escritura? O que nós temos aí da chegada dele? Além da mudança de paradigma? Então, nós temos um modo de perceber, né? Então, veja, até nós vemos isso no calendário, vemos isso em todas as perspectivas, né? Era o esperado, né? Então, essa é a ideia de que um povo esperava que o Messias chegasse, né? E o Messias chegou.
E agora? Né? Aí quando a gente vai olhando a realidade da vida daquele que chegou, temos aí João Batista, que precursor, temos todo um itinerário e um roteiro que vai acontecendo, né? Aham. Mas veja, tanta perseguição, tanta realidade extrema, né? E em todas essas realidades, aquele que nasceu, Jesus, né? O Cristo, ele vai superando, né? Todas essas realidades. Então, por isso que a gente celebra, por exemplo, agora, nesse tempo, as figuras. A gente traz Maria como figura, né? Depois, a gente vai na perspectiva de João, né? Vai trazendo todas essas figuras do Antigo Testamento para apontar, né? Juntamente com a realidade de João, aponta o caminho que é o Cristo, né? Então, é como se a leitura que nós vamos fazendo do Antigo Testamento é uma leitura que aponta para este caminho novo, para essa nova realidade, para essa nova perspectiva. E por que não dizer para esse novo paradigma, né? E parece ser tudo muito contraditório, né? Porque quando a gente olha para Jesus e apresenta ele como rei, ou quando a gente olha esse poder que viria a imperar, esse novo paradigma que vem destruir os pensamentos e reformular algumas coisas, aí a gente vê um cara que podia estar imbuído de grandes riquezas do seu reinado, que nasce pobre numa manjedoura, sem ninguém, que não tem lugar para nascer, não tem lugar para viver e nem para morrer, porque quando morre ainda pega um túmulo emprestado. Parece que Jesus é um grande paradigma de tudo isso, né? E então vou te fazer uma pergunta agora, te colocar numa saia justa. Meu Deus do céu. Frei Cleito, seguinte, tu até comentou que quando tu decidiu entrar para os franciscanos, tu queria um lugar para trabalhar com os pobres, um lugar pobre para trabalhar com os pobres. Este podcast, nós trabalhamos com empresários, com pessoas que querem empreender, pessoas que querem ganhar dinheiro, pessoas que querem lutar, pessoas que estão aí trabalhando, ralando pra caramba para conseguir construir a sua vida. Então, olha a saia justa que eu vou te colocar agora. A dimensão do dinheiro é contraditória aos ensinamentos de Jesus? Ou seja, ganhar dinheiro me leva para o inferno? Bem, obviamente não, né? Aham. O fato de ter dinheiro, de ser rico, não, se é essa A pergunta. a pergunta, né? Não, né? Mas talvez a gente pode se perguntar uma outra dimensão. Uhum. Quanta pobreza há entre os empresários? Caraca. E aí? Eu acho que essa é a grande questão, né? Ei, me arrepiou, tá? Porque você fez a pergunta, você veio para o seminário porque falou que queria trabalhar com os pobres. Claro, eu não posso mensurar a ideia que um menino tinha de pobreza, né? Aham. Com a ideia que o homem, Cleiton, tem hoje de pobreza, né? Que vai muito além da questão social e econômica, né? Então, hoje, a Aparecida trouxe tantas realidades de pobreza, né? E aí nós podemos fazer essa pergunta com muita tranquilidade, né? Quanta pobreza há entre aqueles que têm dinheiro? Se essa é a questão, né? Então, nós temos inúmeras pobrezas, né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa lidar. Senão, nós ficamos somente no aspecto social. No aspecto social da vida, no aspecto social da realidade empresarial, né? Mas veja, quanta pobreza existe na forma de organizar a vida empresarial, na lida com os funcionários, na lida com os parceiros, né? Existe, nós sabemos um monte delas, né? E então quer dizer que a pobreza não é só em quantidade de grana. Não é só estrutural nessa perspectiva, Eu né? posso ser pobre em outros quesitos. Mesmo sendo rico. Caraca. Olha que... Juro pra ti que isso me arrepiou, isso trouxe... Você quis me pegar de surpresa, né? Que legal. Ei, uma coisa importante em relação a isso, tá? Então tá. Frei Cleito, como é que eu posso conciliar, então, o meu sucesso financeiro com uma vida cristã? A gente fala para muitos empresários, e agora eu quero pegar com a nata que ensina e que todos os domingos, ou todas as quartas, ou todos os dias que tem a missa, vai estar pregando, vai estar falando. Então, eu quero saber, agora não com os empresários, mas eu quero ir direto à fonte. Como é que eu posso conciliar a minha vida de sucesso à vida de fato cristã? Por quê? Eu tenho um incômodo, e se eu tiver errado,
total liberdade de me corrigir, que é o seguinte: quando algumas pessoas me param no semáforo pedindo um dinheiro para um prato de comida, às vezes me parece que aquela moeda ou aquele dinheiro que eu disponho para aquele que está lá serve mais para amenizar a minha consciência do que de fato para transformar a vida da pessoa. A gente tem visto aí grandes marcas, grandes nomes que justificam a sua riqueza fazendo caridade. E aí parece que a dimensão da caridade vai unicamente pelo viés do assistencialismo. Então, como é que tu consegue enxergar isso? Como é que eu posso conciliar? Por quê? Se talvez eu olhar na grande maioria das nossas crianças hoje e perguntar o que tu quer ser quando crescer, mais do que só um emprego, a pessoa vai responder assim: eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter uma vida estável, eu quero ter conforto. Como é que eu vou conciliar isso com uma proposta de um menino que nasceu numa manjedoura? Eu acho que essa é a proposta desafiadora, né? Esse é o desafio, né? Mas agora sim, a perspectiva que eu percebo é justamente o que fazer com aquilo que se tem, né? Uhum. Porque parece que, a princípio, é uma proposta que não se concilia com a proposta de fé, né? Mas eu acredito que isso é algo que é errado. Por quê? Porque às vezes é fruto da minha própria concepção. Sou eu quem ponho o limite. Aquele que às vezes tem o dinheiro é que coloca o limite, né? Aham. Porque ele ou ela se percebe muitas vezes assim: não, mas isso vai contra aquilo. Você já imaginou uma pessoa que tem muito dinheiro e vai lá e dizer que o rico não entrará no reino do céu? Caraca. Como é que ele vai entender isso, né? Aham. Então ele chega lá, ele foi lá para se abastecer espiritualmente, para rezar, para ser comunidade. Aí veja, ele pode perceber, pode entender que a realidade do ter dinheiro, de ter condições, é inconciliável com a vida de fé, né? Uhum. Mas, e de fato eu também me pergunto isso, mas pensa, você sentou ali no banco, né? Tá na missa ou tá na celebração e vem um evangelho como esse: o rico, né, não entrará no reino dos céus. Como é que isso calha na pessoa se aquele que está ali para apresentar ou para pregar a realidade de fé não conseguir tornar essa palavra, né, apresentá-la de um modo que as pessoas compreendam a teologia por trás disso, né? Aham. E o que está por trás disso? E atualizar a teologia, né? Bem, aí a gente tem que entender uma outra dimensão, né? Uhum. O problema é ter? Boa pergunta, porque o texto diretamente quando a gente lê parece que o rico não entrará no reino do céu. Então parece que o problema principal é ter dinheiro. Mas aí o problema que eu compreendo é quando o que você tem assume o lugar de Deus. Caraca. Porque essa é uma perspectiva que pode acontecer. Às vezes, a ponderação da vida está tanto naquilo que eu tenho que não existe lugar para Deus na minha vida. Então, às vezes, a gente fala de idolatria, mas tem tanta coisa que é idolatria na vida da gente, né? Que nós colocamos no lugar que é de Deus, né? Então, essa realidade precisa ser também esclarecida, né? A ideia, talvez, se é que eu captei a mensagem, é que eu posso ter dinheiro, o que eu não posso deixar é que o dinheiro me possua. Isso mesmo. É isso? Eu tenho dinheiro, não o dinheiro tem a mim. Caraca. Então, essa é a realidade que a gente precisa compreender. Talvez na pregação a gente não fala desse jeito, né? Aham. Porque tem um contexto teológico, né? Mas é uma realidade que a gente precisa compreender. Porque senão a gente vai ficar sempre nessa dimensão. A igreja proíbe ter, né? Não. A igreja proíbe, ou a igreja orienta que você não seja avarento, usurento, né? Que você não tenha o que você possui, enganando as pessoas, roubando, né? Sendo desonesto. Isso sim, a igreja vai bater firme, né? Mas agora você ter o que você tem com o suor do seu trabalho, qual é o problema disso, né? Me parece, então, e eu acho interessante, esse assunto eu acho que talvez possa incomodar o coração de muita gente, que o problema não é ter a riqueza, mas é a que custo a tenho. Sim. Às vezes ao custo de perder a minha família, para cuidar Perder a dos minha meus saúde, a minha bens, vida. perder a minha saúde, a minha vida, as pessoas que eu amo. Isso. E parece, e eu não sei se essa é uma realidade que tu recebe nos atendimentos da tua paróquia, mas me parece que isso pode ser muito presente, né? Eu tenho lidado com inúmeros empresários e às vezes eu tenho encontrado uma galera extremamente cansada, desgastada e no limite da vida, não porque lhe falta dinheiro,
mas porque lhe falta valores, espiritualidade, Deus e o sentido de ter dinheiro, né? Parece que isso vai nos corrompendo. São pessoas que têm posse, mas são áridas, humanamente falando, né? São desertas, né? Ou desérticas, né? Então, já que tu puxou a palavra desértica, Aí. eu quero aproveitar para fazer o nosso bloco. Você que está em casa e que já conhece, esse é o momento em que nós vamos falar a respeito do deserto florido. É o quadro que nós temos aqui no Sapiens Cast. Se você nos conhece, já sabe o que é. Mas se você não nos conhece, olha só. O Instituto Sapiens possui a rosa do deserto como símbolo. Por quê? Porque a rosa do deserto é uma flor extremamente resistente. A logo do Instituto Sapiens e do nosso Sapiens Cast é uma flor estilizada da rosa do deserto. Por que, professor Clênio, vocês decidiram escolher a rosa do deserto? Porque diferente do cacto, a rosa do deserto não só sobrevive no deserto, ela vive e ela tem a capacidade de florescer. O nosso objetivo principal com o Sapiens Cast, com o Instituto Sapiens e com todo o nosso trabalho é fazer entender que o ser humano, independente de onde está, ele pode florescer. O nosso lema é faça florescer. Então, no quadro Deserto Florido, nós queremos uma história de deserto e como isso floresceu. Então, a partir de agora, aqui no Sapiens Cast, é a hora do Deserto Florido. Editor, chama a vinheta! No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Frei Cleiton, eu queria então, nesse quadro Deserto Florido, entender. Eu acho que a vida de padre, a vida de frei deve ser mil maravilhas, não deve ter problema algum, tá pertinho de Deus, é santidade lá em cima, mas por acaso existiu na vida algum momento de deserto e algum momento de florescimento? Meu Deus, inúmeros. Não é só jogar flor na santa? Não é só jogar flor na santa. Mas antes disso, deixa eu te perguntar, se eu posso. Ai. Você já pensou no imaginário da gente quando fala em deserto florido? Nunca pensei nisso. Pois é, que coisa interessante, né? Quando você traz um quadro, deserto florido, numa perspectiva de trazer algo que precisou ser superado, né? Então, isso eu fico imaginando agora, a gente que traz um monte de realidade de fé, né? Então, como isso é interessante? Porque a lógica da gente também na fé é isso, né? É como se fosse um copo, né? Nós vamos preenchendo de Deus. E a gente precisa que, para que ele não transborde, a gente precisa ir esvaziando, né? Para que ele se encha novamente, né? E essa lógica é uma lógica que a gente não quer que ele transborde. Mas nós vamos esvaziando à medida que nós vamos nos relacionando, agindo na caridade, fazendo algo para alguém, trabalhando na messe, né? Mas isso não nos impede e não nos tira da dimensão dos vários desertos que a gente tem na vida, né? Então, por isso a gente fala da puritas corde, por exemplo, né? O coração puro, né? Pureza de coração. A pureza de coração. O que é essa realidade, se não é a realidade de perceber-se no deserto, né, que muitas vezes a gente vai se adequando, vai se colocando, e o Carmelo, o Carmelita, né, tem muito essa realidade de deserto, né? A aridez espiritual faz parte da vida e da busca espiritual. Isso para todo cristão. Isso para todo Inclusive cristão. padre. Inclusive padre, né? Então, o sofrimento tá aí para todo mundo. Ou você acha que só quem sofre só são os fiéis, né? E os fiéis que comumente vai na igreja, mas os fiéis padres também sofrem, né? Religiosos, religiosas, bispos, né? Tem os seus sofrimentos. Mas aí tem uma coisa que eu acho interessante, quando eu escuto o Dom Rafael, que é bispo de Blumenau, ele sempre diz assim, ele fala alguns aspectos da vida, da realidade, e diz no final assim, mas eu estou tranquilo, porque tudo isso é prova do amor de Deus para comigo, né? Então, até mesmo o sofrimento, quando você consegue lê-lo a partir da realidade e da perspectiva de fé, você consegue perceber a realidade e o amor de Deus em tudo isso, né? Dá para ver o amor de Deus no sofrimento. Dá para perceber o amor de Deus no sofrimento, não dá? Caraca. Fiquei pasmo com isso agora, tá? Dá ou não dá? Dá. Sem dúvida, dá. Sem dúvida. Senão não tinha experiência de fé, né? Não tinha experiência espiritual. E a gente vê os grandes poetas, os grandes literários da fé
todos precisaram passar por grandes experiências de sofrimento. Se a gente olhar para João da Cruz, um Por carmelita, exemplo, né? talvez os poemas mais lindos de João da Cruz, a teologia mais linda de João da Cruz, foi escrito no sofrimento, né? No cárcere, né? No por cárcere. exemplo, né? E dá pra gente ver, não só dentro da espiritualidade, mas talvez as músicas mais lindas que a gente também tem no cancioneiro popular, também vem de experiências de dor, de sofrimento, de dificuldades, né? Parece que isso faz de fato florescer. Tem alguma história tua aí nesse rolê? Tem. Conta lá! Uma delas, né? Veja, teve um tempo que, talvez, assim, entre os desertos, né, da vida, foi um dos, né, que mais atenuou na minha vida, né? Eu fiquei um tempo fora do seminário. E esse tempo que eu fiquei fora, imagine, você vem, nem carteira de trabalho eu tinha, né? Caraca. Porque você vem ainda Saiu menor criança, de idade. né? Saiu criança Você de Pedro Canário. Sai menor de idade e você vai se organizando na vida de seminário. E aí é um outro ritmo de vida, né? Então, saí do seminário, a primeira coisa que eu falei, pô, até agora, né? Me deparei com isso. Tive muitas pessoas que foram anjos da minha vida, né? Então, muitas pessoas e colegas que me ajudaram, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi... Chegou um momento que você saiu. Mesmo que as pessoas te ajudaram, isso chegou uma hora que você tem que colocar o pé no chão. Falar, opa, agora eu estou aqui, né? Agora sou eu comigo mesmo. E você começa a organizar. E a primeira coisa que aconteceu comigo foi assim. Arranjei um emprego na Brasil Telecom. Né? Isso onde? Onde tu morava nessa época? Em Curitiba. Em Curitiba. Estudava na Universidade Federal, tudo isso. E aí eu fui lá todo feliz fazer entrevista. Eu não sabia nem como é que fazia uma entrevista, né? Cheguei, fui fazer entrevista e tal. E aí a atendente gostou, não, tá, é isso mesmo, você vai fazer o curso, vai fazer tal. Documentação. Quando eu olhei carteira de trabalho, eu falei, meu Deus, mas não tem isso. É a única coisa que falta, né? Ela falou, então falta o principal, né? E eu pensei, o que eu faço? Aí ela disse assim, olha, tem que ir na Rua da Cidadania aí, próximo da sua casa, e tenta fazer a carteira. Fui então na Rua da Cidadania, mais próximo de onde eu morava ali, que era próximo do centro onde eu estava morando, de Curitiba. Aqui nós não fazemos assim com essa rapidez, né? Mas tinha uma unidade ali que fazia a pronta entrega, parece-me, né? Vai lá e pergunta. Cheguei lá, assim, faltando pouquíssimo tempo para terminar o expediente, né? E eu expliquei, moça, mas não vai dar... Aí eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Ela falou assim, você trouxe as fotos? Eu falei, sim. Então me dá aqui. Fez ali e, assim, passou um pouco mais do expediente e ela entregou a carteira para mim, né? Eu fiquei assim, falei, olha que coisa interessante, né? Então, ela foi... Essa senhora, então, assim, ela... Naquele momento, ela salvou o meu dia, Salvou né? o teu dia e o teu emprego, meu talvez, emprego, ali no porque, Brasil assim, Telecom. no outro dia eu já tinha que estar lá, ou descartava e vinha o próximo, né? E eu não podia perder isso, porque eu não sabia mais o que fazer, né? Aquilo foi a única coisa que eu consegui fazer naquele momento. Quando tu saiu, a igreja não te bancou. Não teve um salário mensal que... Não teve. Saiu, né? Saiu. Então, deu ali um valor depois, acho que um salário mínimo, Para conseguir mal sobreviver, porque nem um salário mínimo hoje... Não pagava aluguel. Tu não consegue dar calção nem pro primeiro aluguel, né? Mas quando é a realidade que a gente tem, né? Então, mas... Isso, assim, eu também não posso reclamar, porque muitos dos frades continuaram ali ajudando. Então, essa realidade eu consegui me organizar, né? Então, e depois comia no RU, né? Isso eu tenho boas memórias, tá? O RU ali da Universidade Federal, aquele bandejão de alumínio, lembra? Meu Deus do céu. Quantas vezes a gente comeu ali? 90, 1,20. Meu Deus. E muitas vezes. E aí, tu conseguiu ver sinal de Deus na vida e na mão dessa mulher que fez isso pra ti? Naquele momento, não. Porque, veja, a gente às vezes se enche de tanta realidade e de tanta preocupação que a gente não percebe a realidade de Deus ou a realidade que está nas mãos de Deus, né? Que é sua, mas está sendo conduzida por Deus. Naquele momento eu não consegui perceber porque eu não estava em sintonia com isso, né? Estava machucado, estava ferido, né? Então, essa era a minha realidade naquele momento. E aí depois eu comecei a colocar a cabeça no lugar, como diz o ditado, e eu pensei, mas eu saí de casa para isso, né? Eu acho que eu vou tentar mais uma vez. E foi aí que eu fui lá nos Cartuchos, lá em Santa Maria,
conhecer os cartuchos. O que são cartuchos? Porque os únicos cartuchos que talvez diabo, o pessoal conhece é aquele do 38, né? O que é esse tal desses cartuchos? É uma ordem, né? É uma ordem monástica. Quando tu diz ordem, é um grupo religioso. É um grupo religioso, uma congregação, né? Feminina e masculina, aí em Santa Maria. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. É um grupo masculino, né? E é uma das ordens mais observantes da igreja. Então, não sai mais de lá, né? Aqueles que decidem entrar, não saem mais, né? E tem uma coisa que eu achei interessante. Quando eles morrem, são enterrados, assim, não tem caixão. Caraca. É uma tábua, né? Então, eles são colocados nessa tábua. O hábito ajusta para costurar, para ficar bem justinho, né? Puxa o capuz aqui, costura e enterra no chão mesmo. E não tem cruz. Não tem nome do morto. Não tem nada. Não, porque todos ali estão para o mesmo fim, para servir o Senhor. Cara. Então, o seu nome não importa, o seu nome não interessa, né? Olha o que... Cara, essa teologia me chamou muita atenção. E por que isso me chamou a atenção? Porque me remeteu direto ao livro do Gênesis, quando Eva ainda nem nome tinha, porque era antes do pecado original, Sim. né? Ela só ganha o nome após o pecado original. Antes ela é chamada de mulher. Só o grande gênero, né? É, o grande gênero. Assim como Maria nas bodas de Caná, né? Sim. Mulher. Não é chamada nem de mãe. Cara, que interessante. E isso é muito interessante, porque eles fazem isso numa naturalidade, né? Que pra gente que tá chegando é assustador, né? Porque nós lidamos com a morte de uma forma um tanto quanto, às vezes, diferente, né? Mas aí eu fui para lá, conheci, e ali, conversando com o prior daquele mosteiro, ele falou assim, você tem votos ainda? Que aí é uma outra coisa que não dá para explicar agora, né? Eu falei, sim, tenho. Aí ele falou, não, mas se você tem votos, você tem que cuidar dos seus votos, né? Aí eu fiquei com ele na cabeça. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Ele chegou às 3 horas da tarde, assim, e me chamou, vamos ali no meu gabinete. Qual que é o número do seu superior? Aí eu achei estranho, né? E aí ele foi e digitou, colocou no telefone, fala com ele que eu quero conversar com ele. Aí atendeu o superior e falou, olha, tem um padre aqui querendo falar com o senhor. Deixa aí. Aí ele falou assim, nunca me esqueça, ele falou assim, esse rapaz é frade de vocês? Aí eu escutando perto, né? Sim, é, mas ele tem votos. Como é que vocês deixam a pessoa de votos sair do convento? Né? Aconteceu alguma coisa? Não, nada que justifique a saída nesse sentido, né? Então, tem algum problema de retorno? Aí eu lembro como se fosse hoje, o superior falou assim, deixa eu falar com ele. Aí pegou e falou assim, você foi fazer o que aí? Eu falei, olha, eu vim aqui fazer um retiro, conhecer, né? Aí ele falou assim, você quer o que da vida para resolver logo isso? Eu falei, eu quero retomar e renovar meus votos, né? Aí ele falou assim, então passa aqui dia de sábado que a gente conversa. Caraca. Aí eu voltei, liguei para ele e num sábado desse, né? Nesse contexto, nesse período, eu fui lá e pela manhã, lá no mosteiro, lá em Curitiba, na Rua La Salle, no Pinheirinho, e renovei os meus votos. Caraca. Aí continuei ainda 1 mês ou 2 fora, né? E depois retornei novamente para Vila Fani. Então parece que os sábados são sempre dias importantes na tua vida. Pois é, tá vendo aí que beleza? Caraca! E aí eu digo para você assim, para responder a tua pergunta, né? Então, esse foi o meu grande deserto, né? Mas eu consegui perceber as flores posteriormente quando eu parei para analisar a situação e perceber o caminho que Deus trilhou para mim, né? Ou a mão de Deus nessa realidade toda. Então, talvez essa é a grande dificuldade da gente. Nós não conseguimos imediatamente perceber a realidade de Deus nos acontecimentos, né? Porque a gente é humano, né? Tem nosso limite, tem os nossos sentimentos, né? Mas se a gente tem um olhar para isso, um olhar mais cometido, nós vamos perceber a realidade de Deus na vida da gente, né? Para terminar esse bloco, esse quadro... Então, às vezes, para florescer, nós não precisamos só insistir em plantar as flores, mas perceber as flores no caminho que talvez foram plantadas com a mão de Deus. É isso? Mesmo. Isso Esse foi o quadro Deserto Florido. A você que nos acompanha, estamos aqui com o Frei Cleiton. Que conversa gostosa! E agora a gente vai partir para o último bloco do nosso Sapienscast.
Muito bem, Frei Cleiton. Cara, nossa conversa é boa, passa voando, tá? Quando o convidado é bom, a gente nem percebe que o Sapiens Cast já tá no último bloco. Nesse último bloco, nós estamos caminhando, já passamos pelo quadro do deserto florido, nós já passamos nessa jornada, falamos de resiliência, falamos de esperança, falamos de Jesus nesse caminho. O Natal não é a maior festa do cristianismo, é isso? Sim. Qual é a maior festa do cristianismo? Se nós pudéssemos, ou vamos dizer que tem uma festa maior, certamente é a Páscoa, né? A Páscoa, a ressurreição de Jesus? Ali, o tríduo pascal, né? Nós temos ali toda a teologia cristã, né? Uhum. É o que liturgicamente coloca como a festa mais importante. Um dia um professor me disse assim, porque eu estava muito incomodado com isso, e aí eu perguntei para ele, porque tinha professor, escala de importância? Como é que a morte é mais importante que o nascimento? Aí ele brincou comigo e disse assim, é porque nascer todo mundo nasce, mas ressuscitar só Jesus. Aí eu tomei aquilo, eu falei, deixa eu colocar a minha vergonha numa sacola e levar para casa, né? Mas de fato, é interessante isso, embora o nascimento de Jesus seja uma grande festa, celebrada também com um período que antecede dentro da igreja, né? O período Sim. do Advento, são 4 semanas. E tem algum ritual nesse período do Advento que existe dentro da igreja? Algum símbolo que se faz? Tu falou tanto de luz, como é que é esse rolê aí dentro da liturgia? O Advento é um tempo de preparação, né? Uhum. Quer dizer, condensa-se nesse período aquilo que a gente deveria fazer sempre, né? Uhum. Porque a preparação, ela é perene na vida do cristão, né? Assim como a dimensão da esperançosa no Senhor, né? Uhum. Então, nós estamos sempre esperando. Então, como estamos no caminho da espera, nós vamos ser sempre prudentes, né? Então, essa eu acho que é uma linha de raciocínio que a gente não pode perder. Uhum. Mas pensando nisso, pedagogicamente, o que a igreja faz? A igreja nos coloca 4 semanas para a gente se preparar de uma forma mais coesa, mais pontual, né? Então, temos as 4 semanas do Advento, que nós vamos trabalhar a esperança, nós vamos trabalhar o amor de Deus, né? A alegria e a luz, o nascimento propriamente dito, né? E tudo isso numa perspectiva de preparação para o dia 25 do nascimento do Senhor, que né? É quando celebramos o nascimento do Senhor. Cara, que legal. Frei Cleiton, primeiramente foi um prazer te ter aqui. Eu vou fazer a ata do nosso Sapiens Cast, retomar algumas ideias, e enquanto isso tu fica pensando numa mensagem final. Porque agora eu quero falar com você que está aí em casa, que nos acompanhou hoje. Eu estive aqui com Frei Cleiton Jesus Ribeiro, pároco da paróquia de São Domingos e Nossa Senhora do Carmo, em Navegantes, e também da paróquia de Santa Luzias, em Navegantes, ali no Machados. Com o Frei Cleiton, hoje nós falamos coisas assim fantásticas. Por quê? Nós falamos tanto de empreendedorismo e espiritualidade dentro aqui do Sapiens Cast, que hoje nós batemos um papo direto com a fonte. Essa conversa eu acredito que vai se repetir outras vezes, porque tem muitas histórias, muitos assuntos que a gente ainda não conseguiu abordar. Mas no episódio de hoje, nós falamos do Frei Cleiton que, desde criança, sonhava em um lugar pobre para trabalhar com os pobres. Quando nós falamos da ideia do nascimento de Jesus, talvez essa seja a grande perspectiva. Por quê? Porque na comunidade em que ele morava, de combonianos, de padre-combonianos, de padres da missão, ele via esses padres fazendo bem na realidade do povo. Então, vendo eles extremamente engajados na vida do povo, foi o que lhe encantou para ir para o seminário. Primeiro dos franciscanos e depois dos carmelitas, onde está até hoje. Outro ponto importante que o Frei Cleiton trouxe a respeito do Natal na nossa vida é a respeito da resiliência e da abundância. O Natal nos ensina que precisamos cuidar para que todas as pessoas estejam dentro dessa festa e que a gente possa ser resistente. Assim como o pinheiro do Natal é a única árvore que consegue permanecer verde no inverno rigoroso do hemisfério norte. Por isso, teu pinheirinho de Natal é o símbolo natalino. Por isso, o peru é o símbolo da abundância, da ave grande que serve a família inteira. Nós precisamos continuar resistentes e lutando pela abundância. Outra coisa que nós falamos e que foi muito interessante é que Jesus vem também para quebrar alguns paradigmas. E quando perguntamos a respeito, para ser de Jesus precisa ser pobre,
O Frei Cleiton teve uma resposta fantástica. Dá para ser rico e ir para o céu. O que nós precisamos entender é que existe inúmeras pobrezas. O mais importante não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas é a forma que você tem. E não deixar com que o dinheiro que você possui te possua. Talvez a grande contrariedade e o grande problema que nós temos é porque colocamos a riqueza no lugar de Deus. E é isso que pode, de fato, nos tirar o céu. Não é ter a riqueza, mas é como a ter. Outro ponto importante que tivemos hoje é a respeito do sofrimento, para ver que até no sofrimento nós conseguimos ver a mão e a ação de Deus. No momento em que percebemos essa ação, é que de fato as coisas vão florescer. Às vezes, se você ainda não viu, é porque de fato as feridas e os machucados que carregamos às vezes nos impedem de ver o sinal e a mão de Deus. Então, aproveita que está no final do ano, tá? Tenta de novo, não desiste não, que às vezes para florescer de verdade, a gente só precisa perceber que Deus já plantou estas flores. Tente outra vez. Cara, esse episódio foi fantástico. Frei Cleiton, é um prazer, muito obrigado por te ter aqui. E gostaria que você então deixasse nesse momento uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está em casa, uma mensagem de final de ano e de início de 2025. Muito bem. Então nós vamos perceber que nesse tempo natalino, até as casas mais pobres celebram o Natal. E às vezes celebra de uma forma tão rica e tão enriquecedora que envergonha a gente, né? Uhum. Porque, assim, na simplicidade, você consegue perceber a ação tremenda de Deus. E como as pessoas simples, né? Ou às vezes menos afortunadas, conseguem também captar essa realidade. Então, talvez para este Natal e para este tempo natalino, o que eu desejo a você é que você deixe se iluminar pela luz daquele que nasce, o Cristo, o Senhor de nossas vidas, e que você possa, nessa perspectiva, deixar que a luz do Senhor ilumine todas as trevas que às vezes está em nós, está em nosso coração, na nossa consciência e na nossa própria realidade. E talvez no contexto em que nós estamos, que este tempo de Natal e que o Cristo, que nasce e renasce todos os anos para nos apresentar a beleza do amor de Deus, possa também iluminar as diversas pobrezas que existem entre nós, inclusive a social. Então, que você possa ter, neste tempo natalino, um bom Natal, cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de amor de Deus, cheio de alegria e iluminado pela luz do Senhor. E um 2025 repleto de felicidade, de bênção de Deus e de experiência de deserto, mas também de florescimento. Caraca, esse é o cara! Frei Cleiton, eu obrigado. vou fazer a mensagem final e o agradecimento e vou quebrar o protocolo e terminar diferente, tá? Assim que eu terminar o agradecimento, tu pode dar uma bênção final pra Sim. gente aqui do Sapiens Cast e pra todo mundo que nos assiste? Claro. Combinado. Então é você que acompanhou o Sapiens Cast, esse episódio é enriquecedor, não se esqueça, tá? Passamos o Natal, estamos no finalzinho do ano, pertinho do Réveillon, pertinho de iniciar um ano diferente. Não se esqueça, hoje nós falamos muito de riqueza, e riqueza não é só ter dinheiro. Então, abasteça dentro de você aquilo que verdadeiramente é importante. Você pode passar uma vida inteira buscando ser rico, mas às vezes não é o dinheiro que vai dar o sentido à tua vida. Então se enriqueça das coisas certas. Um beijo no coração, espere a bênção que vamos receber agora e depois, até a semana que vem, tá? Tchau, tchau. Frei Cleiton, é contigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São Nuno e de São José, vos abençoe o Deus todo amoroso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Frei Cleiton, foi um prazer. Valeu e até a próxima, tá? Valeu, Muito gente. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar, valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos.
Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar.